hoje, como prometido, eu trouxe Heartstopper Volume 2. Aqui vocês já podem ver a capa. O título é Minha Pessoa Favorita. A gente consegue ver bem o Nick e o Charlie juntos, né? Na capa. E muito bem desenhados. Vocês vão reparar que a arte é bem diferente nesse. Tipo, ela evoluiu bastante em comparação ao primeiro. A gente vê os personagens de forma mais bem detalhada no geral. Eu não sei se vai dar pra ver aqui no canto. Tem tipo uma manchinha marrom. Mas é que esse livro, ele sofreu um acidente, tá? Ele ficava numa prateleira e tinha um vaso de planta junto. E aí a prateleira caiu. E aí espatifou no chão com o vaso de planta junto. Então, não liguem. Mas aparentemente na parte de dentro do livro não tem nada comprometido. Aqui a gente consegue ver bem a capa, com eles deitados e super bem desenhados, tá? O livro ele é publicado aqui no Brasil pela Seguinte. A tradução é do Guilherme Miranda e a autora, obviamente, Alice Oseman. Aqui a gente consegue ver as folhinhas características de Heartstopper. E aqui a gente vê o diário do Charlie. E nele tá escrito: eu estraguei tudo. Eu e Nick somos amigos faz o quê? Uns 4 meses. Parece pouco, mas pra mim é uma vida. Ele é o meu melhor amigo de todos os tempos. Não sei como isso aconteceu. A gente só sentava junto. Aí ele me chamou pra entrar no rugby e óbvio que eu aceitei. Só pra passar mais tempo com ele. E depois a gente passou a ir um na casa do outro. A gente vê ele se beijando aqui, inclusive. E continua. Mas aí eu fui lá e dei um beijo nele. Idiota, idiota, idiota. Com muita ênfase no idiota. É claro que ele me rejeitou. Óbvio. Nossa, a cara que ele fez quando foi embora. Aqui a gente consegue ver a cara do Nick. Acho que é isso que dá quando você se apaixona por um menino hétero. Aqui a gente é apresentado pro terceiro capítulo, que é beijar. E naquela noite a gente vê o Charlie deitado na cama. A imagem tá bem escura, fica bem difícil de visualizar, né? No meu ângulo, no de vocês tá mega iluminado. Mas ele tá deitado na cama, bem triste, com o ursinho de pelúcia dele. E aí, enquanto ele tá deitado, ele começa a lembrar da noite anterior, em que ele chama o pai dele pra buscar ele e o pai dele faz perguntas. Eu tenho quase certeza que isso aqui já foi visto no capítulo 1, então eu não vou dar muita atenção. E aqui a gente vê ele triste na cama de novo e as folhinhas nos colocando no ponto de vista do Nick. E aí, agora é o Nick quem tá deitado na cama pensando nos acontecimentos da noite passada, que também já foi visto, né, no primeiro capítulo. E aí ele levanta na cama e pensa no Charlie e diz: merda. Ele começa a digitar pro Charlie e no fim ele decide apagar tudo e joga o celular longe. E deita na cama se sentindo muito mal e começa a falar merda. E a gente pula então pra manhã seguinte. A gente é informado que o Charlie dormiu menos de 2 horas de sono e não tinha nenhuma mensagem nova do Nick. E aí ele acorda e a Tori pergunta pra ele se ele tá bem e ele só diz aham. Mas ela já sabe que ele não tá bem porque ela sabe tudo. E ele fica na cama tomando, enfim, chá ou café, seja lá o que é, debaixo do cobertor.
a escovar os dentes. E ele começa a se lembrar dele se beijando. E aí começa a se lembrar de novo dos acontecimentos da noite passada. Daqui, blim blum, a campainha toca. E a mãe do Charlie pede pra ele atender a porta, dizendo que deve ser o carteiro. E ele diz, tá, já vou. Então ele sai do banheiro e vai atender a porta e se espanta. Era o Nick Nelson na chuva, muito molhado. E então ele diz, Nick. E aí o Nick se desculpa por não ter mandado mensagem e diz que queria conversar pessoalmente com ele. Então o Charlie só diz, tá, muito espantado. Enquanto o menino fica na chuva, né? Pobre coitado. Então o Charlie agarra ele pelo moletom e puxa ele pra dentro e diz que ele tá ficando encharcado. E o Nick começa a falar, mas é interrompido pela mãe do Charlie, dizendo que não sabia que ele vinha. E aí o Charlie fala tudo em caps. Quando tá em caps eu entendo que ele tá gritando, né? Então ele grita, ele só veio pegar uma blusa que esqueceu aqui na semana passada. Aí a mãe do Charlie diz que ele poderia ter ao menos, né, tirado o pijama. E sai e diz que eles vão na casa da avó depois. E o Charlie convida o Nick pra subir pro andar de cima, no quarto dele. Então ele começa a se ajeitar na frente do espelho, quando o Nick não percebe. E a gente vê o Nick respirando fundo e eles dois no andar de cima. E aí o Charlie pergunta pra ele se ele esqueceu de pôr um casaco. E ele diz que sim. E comenta que não olhou o tempo antes de sair. E a gente vê ele tirando a roupa molhada por cima. E o Nick começa a se explicar e o Charlie interrompe ele, dizendo, espera, posso falar primeiro? É só que me desculpa. E ele continua pedindo desculpa de novo. Me desculpa. Aquilo foi... Não pensei direito no que eu tava fazendo. E foi uma burrada e eu não quero que tu fique sem graça por isso, porque foi tudo culpa minha. E o Nick tenta fazer ele parar de falar, mas o Charlie não dá ouvidos e só continua falando. Novamente, tudo em caps. Eu não devia ter te beijado. Não foi legal. E aposto que você se sentiu pressionado a me beijar porque eu pedi. E sei que você não vai querer falar comigo nunca mais. E aí o Nick tenta interromper de novo. E o Charlie não deixa. E ele continua. O que faz sentido, né? No caso, o Nick não querer falar mais com ele. E ele continua dizendo que super entenderia se isso acontecesse. E o Nick muito preocupado, né, tentando interromper ele. E o Charlie continua, mas de pedir desculpas é o mínimo. E ver se talvez tenha alguma chance da gente continuar amigo. E o Nick tentando interromper ele ainda. E aí o Charlie grita, não quero te perder porque fiz uma besteira. Você deve ser o melhor amigo que eu já tive. E então o Nick se aproxima dele e beija ele. Aqui a gente pode ver como a arte tá muito mais bonita, né? Tá muito diferente. Tá lindíssima essa cena deles dois. Aqui a gente tem aquelas sequências de quadros, né, deles só se beijando. Mas apreciei muito porque a arte tá realmente muito bonita e evoluiu demais desde o primeiro. Aqui eles continuam. Então eles param. E aí o Charlie diz que o Nick tá deixando ele bem confuso.
começa a ficar meio confuso, mais confuso que o Charlie, porque abraça ele e diz: meu Deus. E aí então o Nick começa a falar, porque é a vez ele de falar. E ele só começa gritando: me desculpa mesmo por ter saído correndo. Eu tava surtando, tipo, sério. Eu tô no meio de uma baita crise gay. E aí ele continua: não é que eu não quisesse, sabe, te beijar, mas eu tava muito confuso. E aqui a gente vê o Nick bem confuso. E a gente consegue ver os detalhes do cabelo. E tá realmente muito bonito. E ele continua: ainda tô muito confuso. E eu não achava que aconteceria ontem. Não é que eu não quisesse, mas ainda não tinha criado coragem. E aí o maldito Sai apareceu e eu queria ficar com você, mas enfim, Sai é um dos amigos do Nick, tá? Mas eu não queria que os outros vissem a gente, tipo, não tenho vergonha, só tava... É só que eu preciso de um tempo pra entender isso. E aí a gente vê o Nick chorando muito, tadinho. E ele continua: só preciso de um pouco mais de tempo. E eles se abraçam. Aqui de novo uma arte mega bonitinha. Esse segundo volume tem umas artes incríveis, sério. Eu vou elogiar toda a página. E aí o Nick diz: sinto muito. E o Charlie diz: tudo bem. Tá tudo bem. Aí o Nick continua: calma, porque tu tá chorando. E ele percebe, né, que o Charlie tá chorando também. E aí ele comenta: é só que te ver triste me deixa triste também. E aí eles começam a rir e se abraçam. E o Nick comenta: agora estraguei as 2 vezes que a gente se beijou, porque a gente não pode só se beijar e ser feliz. E aí o Charlie diz que ele não estragou nada e que ele tá muito feliz. E o Nick diz que ele também. E aí ele pergunta se o Nick quer uma xícara de chá. E o Nick diz que sim. E a gente vê ele no armário botando um moletom. Então ele serve o chá. E eles começam a rir, feito 2 tontos. E a Tori fica vendo tudo com o capuzinho dela e o chazinho dela também. Enfim, a gente vê o barulho chua, chua, chua da chuva forte. E ele fala: tem certeza que a sua família não vai se importar da gente ficar aqui? O Nick bem preocupado, né, com a família do Charlie. E o Charlie comenta: não, ninguém fica na varanda a essa hora. E eles sentam lá e tomam um chá. E o Nick pergunta: como você soube que é gay? E aí o Charlie diz, numa cena incrível de desenho também, tá muito bonito: acho que eu meio que sempre soube, mesmo quando eu era bem pequeno. Aí ele comenta dos crushes ficcionais e na vida real. Acho que eu não entendia na época, mas sempre foram meninos. E aí o Charlie comenta com o Nick que imagina que ele não se sentia assim quando era criança. E aí o Nick comenta que não, e eles riem. E o Nick pergunta se os pais eles sabem. E o Charlie diz sim. E o meu irmão e a minha irmã, eles são bem de boa. E aí o Nick comenta que ele não sabe o que ele é. E diz que já gostou de meninas antes, mas agora ele gosta do Charlie. E aí o Charlie fica vermelho e pergunta: você gosta de mim? E o Nick diz: não dava na cara. E o Charlie só diz que é muito besta. E
pensei que só gostava de você como amigo, como melhor amigo. Porque, tipo, sempre quero sair com você e adoro tudo em ti. Mas eu ficava querendo, sei lá, te abraçar e pegar na tua mão. E aí ontem, quando você sugeriu, eu quis muito te beijar. E aí ele começa a gritar de novo. Eu não devia ter fugido de você, me desculpa mesmo. E aí o Charlie continua, não, eu que devia ter dito que gostava de você, em vez de te beijar. E aí o Nick pergunta, você também gosta de mim? E aí o Charlie diz, sim, óbvio. E aí eles começam a rir. E o Nick pergunta por que a gente é assim. Enfim, a chuva ficando mais densa. E ele comenta, eu teria dito algo antes, mas me convenci de que você era hétero. E o Nick comenta, não sei mais o que eu sou. E aí o Charlie comenta, mas você pode ser bissexual ou outra coisa. Tem muitas outras orientações sexuais além de gay e hétero. E o Nick fica com isso na cabeça. E o Charlie comenta que ele não precisa resolver isso agora. E continua, não acordei um dia e falei, olha só, acho que eu sou gay. E o Nick pede desculpa por ser todo confuso. E o Charlie diz, olha só, quem está pedindo desculpas demais agora. E eles começam a rir de novo. E ficam sem graça. E o Nick pergunta o que eu faço agora. E o Charlie diz que ele não precisa fazer nada. E o Nick diz que quer. E então eles se beijam de novo. Em mais uma cena épica, muito bem desenhada, de uma arte incrível. E aqui eles só realmente se beijam. Ainda tem muitas cenas assim. E aí o Nick diz que ele é péssimo nisso e o Charlie diz que não. E eles continuam se beijando. E aí a gente vê o Oliver, que é o irmão mais novo do Charlie. E ele pergunta se o Nick tá lá. E a Tori responde que eles estão na varanda. Então ele abre a porta da varanda e eles se assustam. E aí o Oliver comenta Nick e vai correndo e abraça o Nick. E pergunta se tá tudo bem. E o Oliver responde que tá tudo bem. E o Charlie passa muita vergonha. Porque chega o irmão pequeno e pergunta se eles estavam se beijando. E o Charlie diz, não, só estávamos nos abraçando. E aí o Oliver comenta, mas eu vi seus lábios encostando. Feito uma criancinha metida. E eles passam muita vergonha. E aí o Charlie diz, você precisa guardar segredo, tá? Pode ser um segredo de nós três. E aí o Oliver diz, tá. E a mamãe disse que a gente vai pra avó daqui 5 minutos. Então o Nick se prepara pra ir pra casa e comenta, então tudo bem se a gente guardar segredos só por um tempinho. E ele continua, desculpa, mas acho que ainda não estou pronto pra sair do armário. Eu devo enfatizar que eu odeio essa expressão, mas na realidade deles é assim, né? Fazer o quê? Aí o Charlie comenta, não tem problema, fico feliz que estamos bem agora. E aí o Charlie continua, só não queria ter te encontrado nesse estado. E o Nick diz, até parece, você tá muito fofo. E aí eles quase, né, se beijam de novo. E o Nick continua dizendo, você sempre tá muito fofo. E aí a gente vê o pai do Charlie falando, vamos Charlie, a gente já vai sair. E aí o Charlie empresta pro Nick um guarda-chuva. E o Nick agradece. E comenta que depois manda mensagem pra ele. E sai.
o Charlie põe um tênis e corre. E corre atrás dele na chuva e fica todo molhado. E o Nick pergunta: eu esqueci alguma coisa? E o Charlie olha pro lado pra ver se não tem ninguém olhando e beija ele na chuva. Essa cena também bem lindinha, muito simples, mas bem lindinha. E aí ele diz: pronto, tchau, e volta correndo pra casa. E o Nick ri. E essa aqui tá lindíssima, em que ele tá com o guarda-chuva e olha pra cima, com a chuva caindo, bem feliz. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque, enfim, se vocês pausarem e lerem a página, vocês vão ter spoiler, né, do que tá pra vir. Então, eu não quero fazer esse vídeo tão longo quanto os outros de Heartstopper que eu fiz, que deram 40 minutos. Então eu vou dar uma poupada e logo mais, talvez na semana que vem, eu consigo trazer já a segunda parte do volume 2, pra gente ficar cada vez mais próximo do volume 3, que é o meu favorito.